Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a Paula Aparecida, que é da Mandata Ativista, vai conversar mais uma vez com a gente e sobre um assunto muito importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, sobre direitos da mulher. Seja bem-vinda, Paula, mais uma vez aqui no Conexão Legislativa. Gratidão pelo convite, Tayane. Maravilhosa sempre você, com esse cabelo vermelho. Bora falar das nossas ancestrais aí que foram queimadas ou escravizadas nesse mundo. Exatamente, Paula. Eu acho que para a gente começar, né, para quem está em casa entender, explica para a gente o seu trabalho, o trabalho da Mandata Ativista dentro da Assembleia Legislativa, quanto aos direitos da mulher e também contra, né, o que a gente ainda vive sofrendo muito aqui na sociedade, que é essa violência, né, enraizada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou professora da rede pública estadual, estou licenciada, trabalhando na Mandata, e eu acho que as pessoas não enxergam até o final o quanto o trabalho de professora tem a ver, né, com essa questão do direito à mulher. Né? Infelizmente, as profissões que são ligadas àquilo que a gente diz que é obrigação da mulher, né, que a gente diz não, mas que toda essa cultura machista, patriarcal, de colocar a mulher como responsável pela reprodução da vida, né, que é cuidado com as crianças, com as pessoas, alimentação, roupas, né, tudo isso a gente tem essa sociedade que escalona isso em profissões que são valorizadas, porque elas produzem riqueza, e profissões que são desvalorizadas, que são profissões relacionadas a esse cuidado, né, essa reprodução da vida, ao invés de produzir, mas reproduzir, né, que do ponto de vista biológico está muito ligado com o corpo feminino. E essas profissões são as profissões que são desvalorizadas, que são precarizadas, né, que é exigido um ato de heroísmo brutal para lidar com um cotidiano insalubre, né, e eu acho que a primeira pauta feminista que eu carrego nesse mandato é a pauta da educação pública, né, a pauta da instrução, é a pauta da valorização das mulheres professoras, que são mulheres em sua maioria, da classe trabalhadora, a maioria mães, muitas mães solo, né, que carregam esse direito, porque é engraçado lembrar que a profissão de professor tem um direito. Qual direito? De poder acumular cargos, inclusive acumular cargos no serviço público. E aí quem olha de fora fala assim, nossa, que da hora, né? Eu posso ter 2 cargos de funcionário público. Mas se você compara um cargo de um funcionário da Alesp concursado, por exemplo, com 2 cargos de um professor da rede pública estadual, o funcionário da Alesp ganha mais, né? E o professor está em 2 cargos, ocupando muito mais de 40 horas do seu dia, na verdade está 40 horas lá na sala de aula, vamos lembrar que essas são mulheres, que quando voltam para casa, tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar da família, dos filhos, dos idosos, da vida das pessoas. Cuidar da vida dentro da escola e da sala de aula e cuidar da vida nas suas casas. Então, eu acho que garantir uma estrutura de trabalho e de ensino de qualidade na escola pública é um pouco do histórico da nossa mandata, é uma das pautas feministas que a gente carrega e eu, pessoalmente, levo essa pauta. Para além disso, a gente tem toda uma interconexão com a questão da maternidade, com a questão das crianças, apesar da educação no estado de São Paulo, né, ela não cuidar de crianças menores de 11 anos, né, menos de 10% da rede pública estadual está com ensino fundamental 1, a maioria, mais de 90%, é de 11 anos para cima. A gente tem uma demanda importante que o estado de São Paulo precisa suprir, que é essa retirada das mulheres dessa condição de escravização do lar. E isso se relaciona muito com a violência. Essa mulher que não pode abrir mão, que na verdade não pode deixar de fazer os serviços do lar, tanto porque a pessoa que está com ela, na maioria das vezes um companheiro, né, homem, não se vê responsável pela vida, não foi educado para isso, acha que por ter pênis ao invés de vagina
naturalmente essa responsabilidade não é dele. E é interessante fazer esse debate biológico, porque a ciência, a antropologia já comprovou que não tem nada a ver o fato da mulher poder engravidar e ter útero com o trabalho de cuidar, inclusive, dos filhos, que existiam, né? Hoje eu não sei se essas comunidades ainda existem, porque o capitalismo avança destruindo culturas, tradições, né? A natureza, a gente também é natureza. Mas na década de 50, de 60, uma das antropólogas que rompeu, né, essa visão da ciência que não analisava muito a realidade, a Margaret Mead, que comprovou que tinham vários povos que tinham modos diferentes de se organizar, que a mulher não precisava ficar em casa, que era o homem que cuidava das crianças, que os homens eram mais delicados, né? Que as mulheres iam caçar, por exemplo, e essas comunidades existiam no século XX, estavam ali mostrando que de biológico a nossa organização social do trabalho, em que os homens vão para fora e as mulheres cuidam da família, isso não tem nada de biológico. Isso tem de social. É socialmente construído, ou seja, é um valor que a sociedade diz que é bom e reproduz. Então, a gente pode pegar esse valor e mudar de maneira muito consciente e talvez até rápida, se a gente de fato buscar esse conhecimento e entender que isso não nasceu, que útero, vagina, pênis, sacro escrotal não determina a nossa função e a nossa tarefa na sociedade. E essa questão de estar no lar, né, ela está sim relacionada à violência, porque como é que uma mulher come? Como é que uma mulher cuida dos filhos? Como é que uma mulher tem casa, tem teto, tem as suas necessidades básicas de vida realizadas? A gente vive no capitalismo, na cidade você precisa trabalhar para isso, né? E se você não pode trabalhar, ou se o seu trabalho ele é menos remunerado, ele é menos valorizado, ele é menos aceito, você fica subserviente àquele ser masculino, que talvez você tenha uma relação na sua casa, aquele homem ali, que a maioria dos relacionamentos, né? A gente está numa sociedade heteronormativa, que a norma é ser heterossexual, então partindo disso, na maioria dos casos, você tem um companheiro, e esse companheiro ganha mais, tem mais liberdades, né? No trabalho, ele tem mais possibilidades de ganhar um salário melhor. É muito interessante essas questões, assim, como isso se materializa sempre. Quando você observa, por exemplo, na educação, no estado de São Paulo, até recentemente, as professoras de ensino fundamental 1 ganhavam menos do que aqueles e aquelas de ensino fundamental 2 e médio. E é muito interessante porque você observa que quanto mais mulheres tem, né, naquele sistema, menos elas ganham. E são ambos professores formados com ensino superior, que dão aulas no ensino básico do país. Não estamos nem falando da comparação com o ensino superior. Quando eu estudava na USP, eu observava as terceirizadas da limpeza. A maioria mulheres, estavam ali limpando o chão e etc. Quem limpava os vidros eram os homens. E os homens ganhavam mais, né? E não era vidro de arranha-céu, é vidro de universidade pública, que você tem 2 andares, entendeu? Não tem alto risco de vida para limpar vidro dentro e fora do prédio, né? Inclusive não tinha nem andaime para eles limparem, porque não tinha necessidade disso. E mesmo assim, os homens ganhavam mais do que as mulheres, né? E para reforçar esse elemento, como isso tem a ver com a violência, aquela mulher que depende do homem para sustentar a si mesma e sustentar os seus filhos, ela não consegue sair de um ciclo de violência. E ela, às vezes, aceita e se subordina a esses relacionamentos por conta disso. No geral, para falar um pouco menos assim disso, a nossa mandata, ela é majoritariamente composta por mulheres, né? A gente tem 2 homens, um homem branco e um homem negro. Então, isso está bem presente sempre. Por exemplo, no início da pandemia, a gente fez projetos para que mulheres vítimas de violência pudessem ocupar hotéis e pousadas com seus filhos como um lugar temporário até conseguir que o Estado custeasse as suas moradias, né? Eu lancei também no meio do ano projetos de diálogo direto com a maternidade, né? A licença parental emergencial para garantir
que pais e mães, mas especialmente as mulheres, porque a gente sabe que ainda está sobre as costas, né, nossas a responsabilidade pelos filhos, pudessem receber um salário para ficar em casa com os filhos durante a pandemia, para cuidar dessas vidas, e isso ser visto como um trabalho que é um trabalho, não é um amor, não é um sacrifício, mas é um trabalho que precisa ser remunerado, precisa ser garantido pelo poder público, já que a vida e as crianças e os idosos são importantes, quem que cuida deles? Se as pessoas têm que trabalhar 8 horas por dia, pegar sei lá quanto tempo de ônibus para ir para voltar, e essas mulheres estão nessa situação de várias doenças degenerativas, doenças psicológicas, ansiedade, depressão, pânico, e se você coloca, inclusive, aí você fala assim, quer dizer que a mulher que trabalha está livre? Não está dessa situação, porque uma mulher que trabalha fora, que tem as responsabilidades em casa acumuladas, muitas vezes ela não consegue, às vezes, ter tempo de observar o quanto ela está sendo oprimida naquela relação. Aquele começo do abuso, aquele homem que é príncipe, que cuida de você, e depois começa a pegar no seu braço, começa a puxar seu cabelo, começa a te proibir de usar tal roupa e tal batom, e começa a mandar na sua vida, te isolar dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, te dá um tapa, depois diz que te ama, e você condicionada a ser robô, não só explorada no trabalho como é o homem, mas duplamente explorada também em casa, você passa a não ter capacidade nem tempo de refletir sobre o quanto está sofrendo. O sofrimento passa a ser parte da sua vida, aquela violência cotidiana de tentar, no máximo, sobreviver. Então, a nossa mandata atua nesse sentido, né, de tentar proteger as mulheres nesse momento de saúde, né, de investigar as políticas públicas do governo em relação a isso. A gente também está junto com as deputadas do PSOL, a nossa bancada do PSOL é uma bancada bem atuante, a nossa parlamentar Isa Pena também fez, né, um projeto de lei para tratar especialmente da violência às mulheres, tem uma participação ativa na frente, né, de combate à violência, e a gente está um pouco nessa perspectiva. Eu, especialmente, tentando ver como eu não só discutir violência em si, mas qual que é a estrutura que facilita essa violência e que impede as mulheres de buscar sua própria autonomia e emancipação dessa situação de sofrimento. Não acho que eu acho que precisamos pedagogizar o debate, mostrar para as mulheres que elas não precisam apanhar e sofrer e pensar em políticas públicas diretamente relacionadas a que a mulher que sofreu violência possa ter acesso ao trabalho, à casa, cuidar dos filhos, mas a gente tem que pensar em como o dia a dia da nossa sociedade naturaliza essa violência. E aí entra o debate de educação sexual nas escolas, o debate de gênero nas escolas, entra as condições de trabalho para as mulheres, entram as leis trabalhistas, né? A regulamentação, um trabalho formal, com direitos, tudo isso dá estabilidade para essa mulher poder se ver cuidada, não só cuidar dos outros. Paulo, você tocou num ponto importante até que faz parte aqui do que eu tinha pensado em a gente conversar, esse projeto de lei 270, né, de 2020, da mandata ativista, que estabelece, então, medidas para proteção de mulheres, né, em situação aí de violência durante a pandemia. Eu queria que você explicasse melhor como funciona esse projeto, porque ele é bastante interessante. A gente ainda vive uma pandemia, então eu queria também que você falasse qual o andamento dele dentro da casa, que eu imagino que deve ter uma certa urgência, inclusive, né? Sobre o andamento dele dentro da casa, eu vou começar com a parte mais triste. A gente, infelizmente, na LESP tem um processo de um acordo entre cavalheiros, né? Esse é o espaço dos homens absoluto, né? Tanto que a nossa deputada do PSOL, Isa Pena, sofreu um assédio sexual em pleno plenário da casa, e eu não acho que ela foi a única, nem a última. Acho que são vários casos de mulheres dentro do parlamento, vários casos que chegaram aos nossos ouvidos como forma de, olha, isso acontece por aqui, e nesse espaço de poder, o lugar dos homens, né, o acordo de cavalheiros impede que o direito das mulheres, inclusive, se manifeste aqui na Casa do Povo.
Mas esse acordo, ele prevê que um deputado aprove um projeto por ano e que esse projeto tenha sido acordado anteriormente com algum tipo de consenso entre a casa. Como assim algum tipo de consenso? Que seja um projeto que já é como se eles fizessem uma pré-votação de maioria, né? Esse projeto passa por maioria e aí só aqueles setores que são muito contrários meio que votam, mas de uma maneira protocolar para falar que foi contra aquilo que era ruim para a sua própria base, para os seus próprios eleitores, né? Nossa mandata tem sido muito mal falada entre os cavaleiros, deputados aqui excelentíssimos dessa LESP, porque a gente se nega a naturalizar esses acordos. Então, a gente obstrui, a gente usa todas as ferramentas permitidas pelo estatuto aqui do parlamento para, se é um projeto que a gente acha que é um ataque aos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, da classe trabalhadora e do povo pobre, em geral, de tudo que a gente representa, a gente faz o possível e o impossível para ele não ser aprovado. O que acontece nessa situação? A gente é muito mal visto, né? E os nossos processos eles são um pouco mais lentos nas comissões, né? Em tudo isso. Nosso projeto ainda não conseguiu ser aprovado, passar por todas as comissões da LESP, apesar do caráter de urgência. A gente negociou, na época, a necessidade dele tramitar com regime de urgência, mas a casa só tramitava com regime de urgência os projetos vindos do governador. A gente passou um tempo nessa casa durante 2020, só protocolando e assinando embaixo dos projetos do governo do estado, né? Sem inclusive dar vazão à própria função, né, do parlamento, que é pensar política pública em momentos ainda mais em momentos de caos, de instabilidade profunda, tudo isso que a gente está vivendo. Então, infelizmente, nosso projeto está bastante longe de passar a ser discutido, né, diretamente no plenário. Os projetos, por exemplo, que vão ser discutidos no plenário essa semana, são projetos que fazem parte do Acordo 2020. Como assim do Acordo 2020? Não falei para vocês que era um projeto por ano? Só que o ano passado, o governo Dória veio com rolo compressor, reforma da Previdência, o PL 529, que era tipo uma caixinha de Pandora cheia de coisa absurda, extinção de empresa pública, inclusive de hospital de câncer, de zoológico, CDHU, misturado com aumento de imposto da cesta básica, né? Era aquele projeto assim para como é que na prática significava uma maior precarização da vida dos mais pobres, né? Então, todos esses projetos e a aprovação deles e o nosso, inclusive, trabalho de obstruir, de garantir que eles não passassem, eu tentar, obviamente, garantir, porque a gente não garante nada nessa casa, a gente é minoria, isso atrasou esse acordo de cavalheiros. Então, o acordo 2020 veio para 2021. E os projetos que estão sendo discutidos e serão aprovados, pelo menos até o meio, quase o meio desse ano, né? Maio, abril, maio, serão os projetos do Acordo 2020. Porque eu sei que é triste falar isso para quem está escutando, né? Pensar que o parlamento, poxa, mas não deveria funcionar de outro jeito, mas é parte do problema que a gente tem de quem está representando aqui a população não ser a população, né? São pessoas que têm são elite, privilegiadas, que precisam dos serviços públicos, que assim, herdeiros que estão na política porque o pai esteve na política, o avô esteve na política, ou pessoas ligadas a grupos de poder do agronegócio, de grandes igrejas de milionários. Vale lembrar que espiritualidade é uma coisa muito bonita, mas nem na tradição cristã, quanto mais em outras tradições, esse negócio de enriquecer e criar grandes conglomerados, empresas, instituições religiosas, tem nada a ver.
tem nada, não está relacionado à espiritualidade, né? Está relacionado a poder, dinheiro, longe do amor pregado por Cristo, ou por Maomé, ou por Buda, ou por tantas lideranças e entidades espirituais. Então, a gente tem esse problema. Sobre o nosso projeto em si, ele está sendo também debatido e está muito melhor encaminhado lá na Câmara Federal. A gente, na verdade, articulou esse projeto junto com a deputada federal Sâmia Bonfim, para a gente poder apresentar no Estado, apresentar na Câmara Federal, e existe também a possibilidade da gente apresentar ele, foi promessa de campanha de algumas vereadoras do PSOL que foram eleitas, de apresentar ele agora na Câmara Municipal, né? A ideia nossa inicial era fazer essa grande articulação de mulheres para a gente conseguir exigir uma camada de política pública para as mulheres, mas infelizmente a gente não conseguiu essa articulação. A pandemia, de fato, impediu bastante, e como a gente fez esse projeto logo no início da pandemia, não é que ela impediu em si, é que a gente estava acostumado com outro tipo de articulação, com articulação política mais rápida, presencial, e toda essa crise baqueou também vários movimentos de mulheres mães que tiveram que ficar em casa com seus filhos, né, que perderam emprego, que foram se virar na vida, e isso diminuiu o ativismo mesmo durante um certo período de tempo, durante a pandemia, e a gente acabou deixando esse plano para depois. Mas o objetivo do projeto é trazer esse espaço de cuidado, né, para essas mulheres, nesses abrigos, nesses hotéis, em pousadas que não estão em funcionamento ou que estão em baixo funcionamento, né, que elas fiquem num prazo temporário a ponto de estar aptas a receber o auxílio aluguel. A gente também fez algumas mudanças porque existe muita pressão legalista na legislação de combate à violência à mulher, de dizer assim, a mulher só pode receber auxílio aluguel ou só pode receber qualquer ajuda se ela entrar com um boletim de ocorrência, representar e ir na justiça. Só que é muito, muito louca essa visão, né? Porque a classe média, as elites, até a classe média mais iludida, mas especialmente as elites colocam o pensamento que a resposta dos grandes problemas da vida é o punitivismo legal, né? Você prender esses homens, prender todo mundo, ir para a justiça. Só que quando você vai lá no seio da classe trabalhadora, do povo pobre, essa mulher vai pensar 1.800 vezes antes de ir para essa justiça punitivista. Ela pode não saber esses nomes, punitivista, blá, 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 mas ela sabe na prática, porque ela vê o seu vizinho, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, ela vê o que a cadeia faz com a comunidade. O que essa justiça da vingança e não do restauro, o que ela faz com as pessoas, né? O que ela vai fazer com os filhos dela, né? O que já não tem estrutura para essas crianças, vai ter menos ainda se o pai estiver na cadeia, ou a avó, a mãe desse pai tiver que ir lá para a cadeia, levar a coisa para essa pessoa, ao invés de dar um dinheiro para sustentar os netos, né? Ou mesmo essa escala de violência, quando o pai sai da cadeia e reproduz toda essa violência que ele teve acesso, porque cadeia a gente sabe, o pouco que a gente sabe é que é um ambiente brutal, que não recupera ninguém, que liga as pessoas ainda mais ao crime organizado, né? E que violenta elas de maneiras que a gente nem imagina, física, moral, sexual, psicológica, etc. e tal. Então, essa pessoa, quando volta, ela volta mais e não menos violenta. A tendência é essa, né? E tudo que acontece ao redor. Então, não é geralmente a primeira opção dessa mulher. E essa mulher, ela acaba não tendo acesso aos serviços públicos porque fica uma espécie de barganha, né, de chantagem. Para você ter acesso a esses serviços, você tem que punir esse homem, né? E aí entra em debate o valor da justiça restaurativa, como tem vários núcleos, grupos de justiça restaurativa nas periferias do Brasil, de São Paulo, afora,
lidando com a violência doméstica, a gente chama de doméstica, de uma forma restaurativa. Isso está muito bonito, né? Sem envolver justiça, sem envolver cadeia, sem envolver punição, mas envolvendo a comunidade garantindo a segurança dessa mulher. Então, o nosso projeto ele também tira essas prerrogativas, dessa chantagem judicial, que a mulher, com um boletim simples, que ela não precisa representar, né? Que ela pode ter acesso a esses benefícios, né? Tá certo, Paula. A gente está chegando aos minutinhos finais do programa, mas eu queria abordar só mais uma coisinha com você. A gente tem aqui na Assembleia, né, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E eu queria que você falasse do trabalho dessa comissão. Eu sei que a mandata ativista também é suplente, né? Membro suplente nessa comissão. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, dessa comissão. Essa comissão de defesa dos direitos da mulher, pelo PSOL, ela está sendo tomada pela deputada que eu já citei, a Isa Pena, e é uma comissão que tenta trabalhar na lógica de como de fato o Estado pode ter acesso aos números reais de violência contra a mulher, acesso aos números reais e dimensionar o que é a diferença de classe, de raça, né? O que é a diferença de orientação sexual, o que a diversidade dessas mulheres afeta mais ou menos a violência delas. Pode ser uma tarefa menor, parecer uma tarefa de pesquisador, de especialista, mas para fazer política pública, a gente precisa entender como é a realidade das pessoas, né? Não basta só falar eu sei porque eu passei por violência, né? Essa coisa do identitarismo, do lugar de fala. Lugar de fala é uma perspectiva, mas é importante a gente entender que a sociedade é muito diversa e quais são as mulheres e em que situações elas são mais afetadas por violência e qual é a política pública adequada. Então, uma das primeiras medidas, né, um projeto de lei feito, inclusive construído dentro dessa comissão pela deputada Isa Pena, visava avançar e entender concretamente essa violência das mulheres, em fazer um parâmetro para o Estado de São Paulo dimensionar o que é, como acontece, onde acontece, com quem acontece, e conseguir separar esses dados e essas informações de maneira organizada. Né? Garantir que porque quem vai fazer isso se não o serviço público? Com que dinheiro e estrutura a gente vai entender mesmo o que acontece? A entender quantas mulheres, porque até agora o dado ele é um dado que ele funciona a partir da estrutura de Estado punitivista, da polícia, né, do BO, e a gente sabe que as casas de acolhimento, né, que as lideranças comunitárias são quem tem o acesso real à quantidade de violência contra a mulher que existe mesmo, né? Não só aquela que aparece. Então, esse projeto ele foi interessante, inclusive incluiu a medição de violência contra mulheres trans, que não existe análise pública no estado de São Paulo, oficial, né, até recente, para legitimar a existência das mulheres trans e ligar isso à violência contra a mulher. Então, esse foi um avanço. E o segundo processo é, na pandemia, avaliar esses casos, os casos de saúde pública, né, em relação à violência contra a mulher, para além dos projetos que são lançados isoladamente entre as deputadas, né? A comissão ela tem avaliado essa política da saúde pública das mulheres em meio à pandemia. A gente sabe também que o governo Dória cortou 20% do orçamento de saúde. O que isso na prática significa, né? Em momento de pandemia, que você tem que comprar um monte de vacina, abrir hospital de campanha, você corta o orçamento. Então, aquelas doenças que existiam antes por um passo de mágica deixam de existir? Não. As doenças específicas em relação ao corpo da mulher deixam de existir? Não. O Estado prometeu aquele hospital, aquele aparelho de Papa Nicolau, aquela unidade de saúde, de cuidado da mulher, ele vai conseguir entregar, sendo que ele tem uma verba menor e a demanda maior, demanda com gastos, outros tipos de gastos? Não.
Então, a gente tem acompanhado que uma das coisas que está acontecendo no estado de São Paulo é a falta de atendimento à saúde específica da mulher, né, em relação às doenças que estão ligadas ao útero, né, aos ovários e câncer de mama e etc. Tá certo, Paulo. Eu queria mais uma vez agradecer aí a sua participação aqui no Conexão Legislativa. Obrigada pelos esclarecimentos. Contar um pouco para a gente aí como que está sendo debatido, né, aqui dentro da Assembleia e pela mandata ativista, essa questão da violência contra a mulher. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você sempre é maravilhosa aí. E obrigada, Diego. Tamo junto. Obrigada a todos. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.